Sejam todos muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No Trate as Finanças por Tu, hoje vamos falar sobre os rendimentos do trabalho dependente, aos quais o código do IRS denomina como a categoria A, trabalho dependente. E vamos neste vídeo conhecer como é que as finanças ah, tratam os rendimentos que nós declaramos, que dedução específica lhes são aplicados, e como é que tudo isto funciona para quem tem rendimentos do trabalho dependente. Vamos ver uma situação prática. Vejamos o seguinte caso prático que eu utilizo num dos cursos de fiscalidade da Certform. Considere um agregado familiar que forneceu os seguintes elementos no dia 31 de dezembro do ano N. O Paulo Pereira Magalhães tem 43 anos e a Magda Moreira Souza 34 anos. São casados e com 2 dependentes a seu cargo. O Pedro, 6 anos, e a Carolina, 3 anos. O casal optou pela entrega da declaração em conjunto. Isto porque, atualmente, e já desde 2015, que está instituído no sistema fiscal português, no que diz respeito ao IRS, a regra da entrega da declaração modelo 3, a declaração de IRS que se entrega entre 1 de abril até 30 de junho, em separado, quando estamos perante casais, casados ou em união de facto. Essa é a regra, a entrega em separado. No entanto, os casais podem optar, eu já vou mostrar, por entregar a declaração modelo 3 do IRS em conjunto e diga-se que na maior parte dos casos isso traz vantagens, a entrega em conjunto da declaração. Mas já vamos ver como é que eles preencheram estes dados. Depois o Paulo tem outros rendimentos que neste vídeo eu não vou referir, porque faz parte de um caso prático de um curso em concreto. Eu neste vídeo vou-me focar nos rendimentos do trabalho dependente. E então, a Magda é diretora comercial de uma empresa do ramo imobiliário que tem este número de contribuinte e recebeu um rendimento anual bruto do trabalho dependente sujeito significa sujeito ao IRS, de 46 mil euros. Foi retido na fonte 13.294 euros e os descontos para a Segurança Social foram de 5.060 euros. Ou seja, 5.060 euros é 11% deste valor. Portanto, ela, em trabalho dependente, teve 46 mil euros de rendimentos, retenções de 13.294. Retenções são antecipações por conta do imposto final e 11% de segurança social, que ela descontou 5.060. Já o Paulo recebeu 28 mil, descontou 190 euros para uma ordem profissional e 120 euros para um sindicato. O imposto retido foi de 7.610 e a segurança social de 3.080. Isto ao nível do trabalho dependente. Vamos agora ao portal das finanças ver como tudo isto está declarado. Temos então no portal das finanças já o anexo A,
que é o anexo para o trabalho dependente, e temos o modelo 3 na sua folha rosto. O ano dos rendimentos de 2019, depois a identificação dos sujeitos ou do sujeito passivo, o estado civil, casado, e aqui no quadro 5 é onde se realiza a opção pela tributação conjunta dos rendimentos. Ou seja, se assinalou casado ou unido de facto aqui no quadro 4, indique se ambos os cônjuges ou unidos de facto optam pela tributação conjunta. E este casal opta pela tributação conjunta. Sim, opta pela tributação conjunta. Isso significa que esta declaração modelo 3 servirá para os dois. E, portanto, os dois vão preencher esta declaração modelo 3 e a autoridade tributária vai fazer o cálculo, chegando, no fim, a um único valor de IRS, que pode ser ou a pagar ou, eventualmente, a receber. Se entregassem em separado, a autoridade tributária calcularia o IRS de cada um separadamente. Então, no que diz respeito ao anexo A, que é onde são declarados os rendimentos do trabalho dependente e também de pensões, mas aqui apenas do trabalho dependente. Então, na linha do respeitante ao Paulo, temos aqui o código 401, que é o trabalho dependente, o número fiscal do Paulo, os 28.000 de rendimento, os 7.610 de retenção na fonte e 3.080, que é o 11% deste valor, da Segurança Social. Como eu referi, ele descontou para um sindicato cotizações de 120 euros. Ele também pagou ao longo do ano, e isso é declarado no quadro número 4C, através do código 422, clicando aqui nos códigos 422, ele descontou 190 euros para uma ordem profissional. Isto porque a atividade que o Paulo desenvolve lá na empresa, a sua atividade profissional, trata-se de uma atividade profissional em que, de facto, a inscrição numa ordem profissional é imprescindível. É o caso, por exemplo, de um contabilista certificado que esteja responsável pela contabilidade de uma empresa e que é trabalhador dependente dessa empresa. Para que ele possa entregar as declarações fiscais principais, como as declarações periódicas do IVA, como a declaração modelo 22, como a declaração anual chamada IES, entre outras, e assumir as suas obrigações perante a própria contabilidade, tem que estar inscrito na Ordem dos Contabilistas Certificados. E como contabilista certificado em exercício em funções naquela empresa, da qual é trabalhador dependente, claro que a inscrição na ordem é imprescindível para que ele possa desenvolver a sua atividade. O mesmo acontece, por exemplo, com um médico, com um enfermeiro que trabalhem num hospital e que sejam trabalhadores dependentes desse mesmo hospital. Evidentemente que as funções que eles exercem na sua entidade patronal, para as quais estão habilitados, é perfeitamente imprescindível estarem inscritos ou na ordem dos médicos ou na ordem dos enfermeiros. E então, nesses casos, os titulares dos rendimentos, ao descontarem para uma ordem profissional,
colocam ali o valor da cota anual, ou o valor anual que pagaram à ordem. Ora bem, face a estes dados que aqui estão colocados, a questão é a seguinte. Estamos aqui perante duas pessoas, que são dois residentes, com estes rendimentos, com estas despesas inerentes ao trabalho dependente, nomeadamente sindicato e cota para a ordem, perante o cenário que está aqui, o que é que a autoridade tributária vai fazer quando é enviado o modelo 3 e o anexo A? A autoridade tributária vai fazer o seguinte. Ora bem, em primeiro lugar, desde 1 de janeiro de 2015 que os contribuintes casados ou unidos de facto são tributados pelo regime da tributação separada, que é a regra, pelo que cada um dos cônjuges ou unidos de facto entrega uma declaração de rendimentos na qual deve inscrever os rendimentos de que é titular e metade, 50%, dos auferidos pelos dependentes, que integram o agregado familiar, se esses dependentes tiverem rendimentos. As despesas dos dependentes, essas também são imputadas 50% a cada um, na entrega em separado. Os contribuintes casados ou unidos de facto podem, no entanto, exercer a opção pela tributação conjunta, a qual deve ser feita por ambos os cônjuges na declaração de rendimentos, como eu já mostrei. A opção pela tributação conjunta é válida apenas para aquele ano, ou seja, no próximo ano vão ter que fazer a mesma coisa. No próximo ano, quando estiverem a preencher a declaração modelo 3, ali no rosto, vão ter que no quadro 5 voltar a fazer a opção pela entrega conjunta, que, diga-se de passagem, eu já vou mostrar isso, traz algumas vantagens. Eu já vou mostrar. Se exercerem a opção pela tributação conjunta, os cônjuges ou unidos de facto apresentam uma única declaração de IRS, como eles fizeram, contendo a totalidade dos rendimentos obtidos por todos os membros que integram o agregado familiar. Este casal opta pela entrega em conjunto da declaração modelo 3, tanto o Paulo como a Magda são residentes. Residentes significa que, pelo artigo 16º do Código do IRS, permaneceram mais do que 183 dias seguidos ou interpelados aqui no território nacional. Até vamos considerar que tanto o Paulo e a Magda estiveram todo o ano em território nacional. Agora, vamos ver como é que as finanças processam os dados. Isto funciona assim. E o que eu vou referir tem a ver com trabalho dependente, apenas. Porque para cada tipo de categoria há uma forma de processamento particular a essa categoria. Eu estou a falar de trabalho dependente auferido por titulares residentes. Então, o Paulo auferiu 28.000 euros. Descontou 190 para uma ordem profissional e 120 para um sindicato. E depois reteve 7.610 de IRS e 3.080 de segurança social, que é sempre 11% do valor do bruto do trabalho dependente. Todos nós que temos rendimentos do trabalho dependente, temos direito a uma dedução de 4.104 euros. Todos nós. É a dedução base para o trabalho dependente e que está consagrada no artigo 25º do Código do IRS. Indo aqui à informação que está no portal das finanças, para não ser muito maçudo em termos de consulta de códigos, eu tenho aqui um esquema que a autoridade tributária elaborou sobre os rendimentos e as suas deduções específicas. E aqui o trabalho dependente começa sempre em 4.104.
que é o valor que é deduzido ao nosso rendimento bruto. Portanto, aquele valor que vem já pré-preenchido no portal das finanças. Portanto, quando nós, no portal das finanças, no anexo A, temos ali o nosso valor, eles vão deduzir a este valor 4.104, no mínimo. O que é que isso significa? Significa, por exemplo, que uma pessoa que em vez deste valor, imaginem uma pessoa que tinha começado a trabalhar ah, na parte final do ano e que ganhava 1.000 euros por mês e trabalhou os últimos 4 meses do ano, outubro, setembro, outubro, novembro e dezembro, 1.000 euros por mês. Qual foi o rendimento? 4.000. 4.000 euros. O que é que vai acontecer a esta pessoa? A estes 4.000 euros vão ser subtraídos 4.104, mas os 4.104 só vão subtrair até à concorrência dos 4.000. E, portanto, vai dar zero. E significa que essa pessoa, naquele ano, não vai ter IRS a pagar. E se foram feitas retenções na fonte, e que com certeza ao ganhar 1.000 euros por mês em setembro, outubro, novembro e dezembro, claro que teve retenções na fonte, porque com 1.000 euros vai haver retenções na fonte, os valores da retenção na fonte serão integralmente reembolsados, devolvidos. Porque não tem rendimento do trabalho dependente, porque é feito um desconto de 4.104 e as retenções que foram feitas naqueles 4 meses são integralmente devolvidas. É um reembolso total. Mas no caso dele, portanto, vou corrigir aqui, foram 28.000 euros. Isto foi só para vocês perceberem o impacto dos 4.104. Isso também se compreende que só vai haver, digamos que, a possibilidade de IRS a pagar a partir de um rendimento superior a 4.104. E quanto maior, obviamente, mais imposto terá a pagar. Então, as finanças começam por aplicar 4.104. Mas, conforme temos aqui, e isto tem a ver com o artigo 25 do Código do IRS, estes 4.104 eles podem ser aumentados até 4.275 euros. Quando a diferença para o primeiro limite resultar de cotizações para ordens profissionais. E como eu deteto que o Paulo preencheu aqui no quadro 4C, código 422, 190 euros de cotas para uma ordem profissional, estes 190 euros vão ser adicionados aos 4.104, o que dá 4.294, mas o limite máximo que daqui pode resultar é 4.275. Pelo que a dedução específica fica agora em 4.275 em vez de 4.104. Esta é a vantagem de quem paga cotas para ordens profissionais, as declara porque, no exercício da sua profissão, é de facto imprescindível que esteja inscrito naquela ordem. Para além disso, a dedução do Paulo não se vai ficar por aqui. Em primeiro lugar, entre os 4.104 e os 4.275, ele vai logicamente usufruir de 4.275 porque portanto, a cota para a ordem profissional assim permitiu elevar a sua dedução específica. Alcançado ou um valor ou o outro, as finanças comparam com os descontos que foram feitos para a Segurança Social. E os descontos que foram feitos para a Segurança Social
3.080, que é 11% dos 28.000. E comparam os 3.080 com os 4.104, ou no caso do Paulo, com os 4.275. E entre os dois prevalece o maior. Ou seja, os 3.080 não vão contar para nada porque os 4.275 são superiores. Este é o valor que prevalece. E agora, aos 4.275, que prevaleceu porque é mais alto que o desconto para a Segurança Social, agora vai haver a este valor mais um valor a somar e que é o desconto para o sindicato. E os sindicatos, as cotas para os sindicatos, elas são consideradas com uma majoração de 50%. Artigo 25 do Código do IRS. Ou seja, uma cota ou uma cotização para um sindicato de 120 euros, conforme está aqui, 120 euros, ao ser majorado em 50%, basta multiplicar 120 por 1,5, o que dá 180. Ou seja, estes 120 vão valer 180 euros. Mas até ao limite de 1% do rendimento bruto. 1% de 28.000. Quanto é que é 1% de 28.000? 280 euros. Muito abaixo, os 180 já majorados, muito abaixo de 1% do rendimento bruto e, portanto, vai passar, os 180 serão tidos em conta sem problema. Aqui está. São agora tidos em conta os descontos para o sindicato, majorados em 50% e com limite de 1% do rendimento bruto. Eu fiz 1% do rendimento bruto, 280. Portanto, os 180 já majorados vão prevalecer e vão ser adicionados aos 4.275. Desta forma, o Paulo vai usufruir de uma dedução específica do trabalho dependente de 4.455. O que significa que aos 28.000 de rendimento que havia sido declarado no portal das finanças, serão agora descontados 4.455. E 23.545 chama-se rendimento líquido da categoria A do trabalho dependente do Paulo. E este é o valor que depois virá a ser objeto de englobamento. Já vou explicar, porque agora vou falar sobre a Magda. Ora, a Magda, ela é diretora comercial de uma empresa do ramo imobiliário e recebeu 46.000 euros, reteve 13.294 e fez 5.060 de descontos para a Segurança Social. Está aqui tudo declarado, exatamente como referi, 46.000, 13.294 de IRS retido na fonte, valor que já foi antecipado, e 5.060, que é os descontos, ou que são os descontos da Segurança Social e que é 11% deste valor. 11% de 46.000, 5.060. Como é que as finanças vão processar agora esta questão da Magda? A Magda começa por ter o direito de 4.104, como todos nós temos. A Magda não faz descontos do sindicato e também não faz descontos para uma ordem profissional. Não está lá na declaração, não fez. Então, a autoridade tributária considera que
a dedução específica pelo artigo 25 do Código do IRS para a Magda seria de 4.104. Mas vai comparar este valor com os descontos que ela fez para a Segurança Social. E que descontos é que ela fez para a Segurança Social? 5.060. Portanto, menciona aqui no artigo 25 que entre este prevalece a totalidade das contribuições obrigatórias para regimes de proteção social quando exceda qualquer um daqueles limites anteriores. Então, a dedução específica que vai ser aplicada aqui à Magda será de 5.060, ou seja, os descontos que ela fez para a Segurança Social. Qual é o seu rendimento líquido da categoria A? 46.000 menos 5.060, ou seja, 40.940. Ela que começava com 46.000, agora o seu percurso para efeitos de tributação prossegue com 40.940. E o que é que o fisco agora vai fazer? O fisco vai fazer o seguinte. Vai pegar no rendimento do Paulo, porque eles entregam em conjunto, está bem? E como eles entregam em conjunto, há uma unicidade que tem que prevalecer. Portanto, o rendimento líquido do Paulo é de 23.545. Então, vamos pegar em 23.545, que é o rendimento dele, como vocês podem verificar, e o rendimento dela é 40.940, mais 40.940, o que totaliza 64.485. Como eles são casados e optaram por entregar a declaração em conjunto, isto agora vai funcionar assim. Os rendimentos do trabalho dependente auferidos pelos residentes são obrigatoriamente objeto de englobamento. Englobamento significa são somados, fazem parte de, entre aspas, um bolo. Bolo esse que vai ser abrangido pelas taxas gerais do artigo 68, que são aquelas taxas que se aplicam aos rendimentos que são objeto de englobamento. E no caso do trabalho dependente é mesmo obrigatório o englobamento, no caso dos residentes. E esse englobamento vai ser feito utilizando agora a aplicação das taxas do artigo 68 do Código do IRS, e que são estas. Ou seja, eles estão com 64.485. Mas, porque decidiram optar por entregar a declaração em conjunto, e não se esqueçam, fizeram essa opção ao preencherem aqui no rosto, quadro 5, sim, entregar em conjunto, aquilo que agora vai acontecer é que a AT, como é entregue a declaração em conjunto, as finanças vão aplicar aquilo a que se chama o quociente familiar, que é uma particularidade para quem a entrega em conjunto. E o quociente familiar é dividir este rendimento líquido total por 2 e transforma-se em 32.242,5. E este valor dividido por 2 será enquadrado num escalão
que é fácil de ver, este valor vai ser enquadrado aqui no escalão mais de 25.000 até 36.856. Este é o escalão que vai pertencer a este casal. O que significa que, ao pertencer a este escalão, não se esqueçam que eu dividi o valor por 2, porque, sendo casados ou em união de facto, optaram por entregar em conjunto, porque se entregassem separadamente, havia o cálculo do IRS para cada um deles e não havia qualquer tipo de divisão por 2. A divisão por 2 é uma faculdade para quem entrega a declaração em conjunto. E agora, este valor vai ser multiplicado por 37%, 0,37, e ao valor assim multiplicado por 0,37 será abatido a parcela a abater. E a parcela a abater é de 3.008,25. Esta parcela a abater é um valor pré-definido pela autoridade tributária para transformar a tabela das taxas do artigo 68 numa tabela prática do artigo 68 que eles colocam e que eles utilizam no cálculo do IRS. O simulador das finanças é baseado na aplicação de uma tabela prática que se baseia na aplicação de uma única taxa e de uma parcela a abater. Ou seja, aqui não existe uma taxa média e a utilização de duas taxas, como acontece na tabela que está no artigo 68. Portanto, isto é um ajustamento que a autoridade tributária calcula aqui para que se utilize apenas uma taxa. É chamada tabela prática. Então, subtraindo os 3.008,25, temos 8.921,48, arredondando. Mas eles dividiram por 2, aplicaram o escalão, multiplicaram por 37% e subtraíram 3.008,25 e agora vão voltar a multiplicar por 2 e o valor assim obtido, 17.842,95, chama-se coleta. Isto é a chamada coleta. Coleta do IRS. E vai ser à coleta do IRS que vão ser descontadas as chamadas deduções à coleta. Ou seja, é a partir de agora, de se alcançar este valor, que as finanças vão aqui ao rol das deduções à coleta, começando pela constituição do agregado familiar a nível de dependentes. Um dependente com mais de 3 anos vai deduzir 600 euros a este valor. Um dependente com uma idade inferior ou igual a 3 anos vai deduzir 726 euros. Estou-me a referir aos valores consagrados em 2019 e que estão a ser utilizados agora na entrega da Declaração Modelo 3 de 1 de abril até 30 de junho de 2020. Porque o Orçamento Geral do Estado para 2020 melhorou aqui estes valores. Mas agora estão a ser utilizados estes. E depois todo o conjunto de despesas que nós vamos pedindo fatura. As despesas gerais, depois vão deduzir na sua percentagem. A de saúde vai deduzir 15% até ao limite global de 1.000 euros. As despesas de formação, que vão deduzir 30% até ao limite global de 800 euros. Depois quem tem contrato de arrendamento, quem paga a renda ao senhorio, que vai deduzir 15% até ao limite de 502 euros. Quem tem empréstimo à habitação, mas apenas para contratos até 31 de dezembro de 2011, vai deduzir 15% dos juros até 296, mas só para empréstimos contratualizados até 31 de 12 de 2011. Depois aquelas despesas que nós temos no âmbito
de manutenção e reparação de veículos automóveis, de alojamento, restauração, salões de cabeleireiro e institutos de beleza, atividades veterinárias e aquisição de passes mensais para utilização de transportes públicos, se nós pedirmos fatura a estes estabelecimentos comerciais, se nós pedirmos fatura a estes estabelecimentos comerciais, o IVA que vem naquelas faturas, todo somado durante o ano, a AT, a Autoridade Tributária, vai aplicar 15% ao IVA e vai conceder uma dedução até a um limite máximo de 250 euros. 15% do IVA até ao máximo de 250 euros. É pouco, mas grão a grão vai-se deduzindo e vai-se aproximando e melhorando o nosso imposto e provavelmente ter mais reembolso. Porque quanto mais destas despesas comprovadamente nós tivermos, obviamente que o nosso reembolso vai ser superior, sendo que o limite máximo que podemos ter de reembolso é o IRS retido na fonte. Esse é o limite máximo. As despesas servem para que o reembolso possa ser maior ou para que o valor a pagar de imposto possa não ser tão alto. Mas, havendo reembolso, se eu fiz retenções na fonte de 3.000, o máximo que eu poderia eventualmente vir a ser reembolsado seriam os 3.000. Então, este é o valor da coleta. À coleta fazem as deduções todas à coleta que são declaradas e também desconta a este valor não só todas estas deduções, como depois as próprias retenções na fonte, os próprios adiantamentos que foram feitos durante o ano. E se resultar, e as retenções na fonte são o ponto fundamental para que haja reembolso. Vejam, eles estão com 17.842,95. Eu ainda não descontei, ainda não coloquei, ainda não tratei das deduções à coleta por despesas. Mas se eu consultar aqui o portal das finanças, só nas retenções na fonte, ela tem 13.294. 13.294. E ele tem 7.610. Ou seja, só nas retenções na fonte, só nos adiantamentos por conta do imposto no fim, eles já adiantaram à autoridade tributária 20.904. O que é que isso significa? Significa que só as retenções na fonte já estão a ultrapassar este valor. Este casal vai ter devolução de IRS. Está bem? Este casal já pagou 20.904 pelo mecanismo das retenções na fonte para um valor de 17.842,95, que ainda falta descontar aqui a dedução por cada dependente, a dedução das despesas de educação, de saúde, por aí fora. E, portanto, com estes valores vai haver IRS a receber. Então é assim que a autoridade tributária trata os rendimentos do trabalho dependente. Resumindo e concluindo, quem tiver rendimentos do trabalho dependente, todos nós temos direito sempre a 4.104, no mínimo. Valor estabelecido no artigo 25 do Código do IRS. Todos nós temos direito a este desconto, a este abatimento, a esta dedução específica ao rendimento do trabalho dependente.
Podemos ter o nosso valor aumentado até 4.275 se fizermos descontos para ordens profissionais. Se os descontos para a Segurança Social ultrapassarem estes valores, serão esses que serão tidos em conta. Mas para isso é preciso ter vencimentos de 40.000, porque quem ganha, por exemplo, 10.000 euros por ano, desconta 1.100 para a Segurança Social. E, portanto, para 10.000 euros por ano vai dar 4.104 ou, eventualmente, 4.275. Tem que haver um desconto para a Segurança Social a ultrapassar estes valores para que se consiga usufruir desse desconto. E é só para rendimentos mais avultados, como aconteceu com a Magda, que ganhava 46.000 euros ao ano e, portanto, os descontos da Segurança Social dela eram superiores a estes e prevaleceram. E depois, ou a estes valores, ou aos próprios descontos para a Segurança Social, soma ainda a cota sindical, majorada em 50%, conforme diz o artigo 25 do Código do IRS, mas até 1% do rendimento bruto. Ainda serão tidas em conta, caso isso tenha acontecido, para subtrair, para deduzir aos rendimentos do trabalho dependente, as indemnizações pagas pelo trabalhador por rescisão unilateral do contrato individual de trabalho, sempre que o trabalhador se despede e fica obrigado ao pagamento de uma verba indemnizatória à sua entidade patronal, esse valor será considerado para somar no âmbito da dedução específica final que vai ser abatida ao seu rendimento bruto do trabalho dependente. Fica então assim demonstrado como é que os trabalhadores dependentes que declaram os seus rendimentos do trabalho dependente, como é que a autoridade tributária faz os cálculos. Os rendimentos são objeto de englobamento, soma, não somam, já perceberam, o rendimento bruto, somam o rendimento líquido, depois de deduzir a tal dedução específica que estive a explicar. Se entregar em conjunto, eles dividem por 2 e depois colocam-nos num escalão, aplicam uma taxa, uma parcela a bater, voltam a multiplicar por 2, formando-se a coleta, e vamos ter depois as deduções à coleta, onde se incluem também as próprias antecipações de IRS, as retenções na fonte, foram feitas. Ficamos então hoje por aqui. É um tema transversal a muitos de nós, que temos rendimentos do trabalho dependente, e ficou assim demonstrado como é que a autoridade tributária faz as contas relativamente aos rendimentos do nosso trabalho dependente. Agradeço-vos terem visualizado este vídeo e até ao próximo Trate as Finanças por Tu ou Trate a Contabilidade por Tu. Muito obrigado.